A paz de Cristo, meus irmãos. Eu sou o pastor André Campos e esse é o canal Ensino Bíblico Cristão. Nesse canal, nós aumentamos o seu conhecimento através da graça e da misericórdia do Senhor Jesus em nossas vidas. Que você seja abençoado nesse canal. Desde já eu lhe peço uma coisa, que você venha curtir, se inscrever e ativar o sino das notificações. Por um motivo, nós temos vídeos novos todos os dias e queremos lhe dar um conhecimento excelente para a glória do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. A paz de Cristo. Hoje nós vamos começar a ler o livro 3 de Salmos. Salmos são 5 livros. E o livro 3 ele começa no Salmo 73. Diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Aqui o salmista Asaf começa falando sobre a bondade de Deus. E ele vem falando também que ele só acreditou nisso depois de um período. Porque antes, olha aqui no verso 3, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ali ele quer dizer que quando ele viu o perverso ganhando benfeitorias, assim como uma pessoa boa, ele achava aquilo estranho. Pô, será que Deus é bom mesmo? E ficava naquela coisa. Mas aí ele começou a ver mais para frente, no verso 17, olha o que ele fala. Eu vi isso tudo dessa maneira errada, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Olha o que ele diz aqui. Ele entra no santuário de Deus e vê que as coisas é diferente, não é daquele jeito que ele estava achando. Que o ímpio ia prosperar, ia se dar bem. Ele, quando entra no santuário, ele vê diferente as coisas. Aí no verso 23 ele fala: todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Ele só acreditou depois de um tempo, porque a prosperidade dos ímpios incomodava ele. Ele viu, irmãos, que o sofrimento ele era inevitável, mas Deus tinha os seus propósitos. Deus ele sabe o que faz com cada um, independente do problema, independente do sofrimento. E ele nos ensina aqui que nós temos que louvar, mesmo no sofrimento. Nós temos que louvar o Senhor. E aí o problema é resolvido no 17, porque ele entra no santuário e enxerga o Deus que ele servia. Olha o 74, irmãos. Lamento por causa da profanação. O verso 1 diz: por que nos rejeita a Deus para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Aqui, o salmista, ele lamenta a destruição do templo, que em 587 a.C., ele foi destruído. Esse salmo aqui, ele é um salmo pesado de lamúria, ele é comparado ao livro de Lamentações. Mas do verso 12 ao 17 a gente consegue ver esperança em Deus. Ora, Deus, meu rei, é desde a antiguidade. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. E no verso de número 17 diz assim: fixaste os confins da terra, verão e inverno tu o fizeste. Ou seja, tu tens o poder para todas as coisas, Deus. Tu és o Senhor do universo. Então, ele lamenta a destruição do templo, porque, olha, depois de ter sido construído, o templo, ele ter toda a glória de Salomão, de tudo, e ver destruído realmente é algo terrível. E o lamento foi profundo aqui, por causa que foi profanado o templo. E o Salmo 75, ele inicia parecendo com o cântico de Ana, mãe de Samuel. Aquele lamento, aquela dor que quase não ouvia a voz dela, só balbuciava. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente.
E esse salmo aqui, ele é um agradecimento a Deus por subjugar as nações, subjugar o ímpio e exaltar o justo. Olha como ele exalta aqui o justo aqui, ó. No verso 10, abaterei as forças dos ímpios, mas a força do justo será exaltada. Então esse salmo aqui, ele fez um salmo porque ele viu que Deus estava abatendo o ímpio e exaltando a pessoa boa. Ou seja, no salmo anterior, ele ficou constrangido pelo ímpio prosperar, mas nesse salmo ele viu que Deus, ele realmente, ele abate o soberbo e ele exalta o pequenininho, aquele pequenininho que está ali no sofrimento. E o Salmo 76, a majestade e o poder de Deus. É um salmo de celebração sobre uma grande vitória de Israel. Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Aí o verso 7, tu sim, tu és terrível, se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Ou seja, o salmista quer dizer aqui que ninguém pode subsistir à vista de Deus. Às vezes a gente acha que a pessoa é forte, é poderoso, mas para Deus não há isso, não existe. Deus é o Senhor de todas as coisas. E aí ele, depois de uma grande vitória que Israel venceu aqui, ele vai e fala isso, olha, não tem adversário para Israel, porque o nosso Deus está conosco. E aí ele continua no Salmo 77, fala das grandes obras e da misericórdia de Deus. E aqui o salmista ele sofre por Deus não atender o seu pedido. Mas ele reconhece que em pecado Deus não pode agir. O verso 14 diz, tu és o Deus que opera maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Ou seja, Deus não era Deus só de Israel. Deus era Deus de todas as nações. Ele mostrava o seu poder para todas as nações. No 19 ele fala do mar que ele abriu no caminho, ou seja, Moisés estava ali mediante aquele problema, aquela dificuldade. E o Senhor abriu o mar para que ele pudesse passar com todo Israel. E o Senhor vai conduzindo o seu rebanho assim, ó, colocando a mão por trás. No verso 20, para a gente terminar, o teu povo tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. É Deus quem conduz, independente de quem esteja à frente. Deus é quem conduz a tua vida. Coloque sempre para Deus, ore ao Senhor, que Ele vai te dar a vitória. Que Deus te abençoe mais nesse dia, em nome de Jesus.